Graça e paz, meus irmãos, amém? Gente, vim compartilhar, já estão rindo aqui, ó, socorro. Eu vim compartilhar uma palavra com vocês, mas antes eu quero dar um conselho. Não diga que você nunca vai fazer algo na igreja, porque eu acho que Deus, Ele anota. Sério mesmo. E essa hora Ele deve estar rindo, eu suspeito que Ele está rindo de mim. Tu disse o quê? Tu disse que tu não faria o quê? Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Gente, eu fiquei desacreditada. Eu fiquei incrédula quando a Dilson me mandou um áudio. Eu estava no mercado. Aí estou eu ouvindo. Oi, Lili, graça e paz, tudo bem? Eu queria te convidar para compartilhar uma palavra. Gente, a minha vontade era dizer: moço, eu não sei quem é você, mas meu nome não é Lili. Meu nome é Elisama e eu posso provar, eu posso te mostrar a minha identidade, não sou eu. Mas eu respondi: olha, eu não sei se eu sei fazer isso, mas eu não posso negar. E eu estou aqui, amém? Abre aí a sua Bíblia comigo. Em Juízes 16, 20. E também em Salmos 51, 11. Juízes 16, 20 e Salmos 51, 11. Não sei se vão botar aqui. Amém? Vou começar lendo Juízes, que diz assim: então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu vou repetir esse final. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. E Salmos 51, 11 diz: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Eu vou abrir aqui meus bolsos. Meus irmãos, aqui nós temos dois personagens, Sansão e Davi. Um que o Espírito de Deus o havia deixado e o outro que clamou para que o Espírito de Deus não o deixasse. Mas eles amam, o tema do mês é cumprindo a missão. Sim. E eu estou aqui para te dizer que sem o Espírito de Deus você não pode e você não consegue cumprir a missão. E eu vou usar esses dois personagens como exemplo. Lembrando que foi o próprio Jesus que disse em João 15, 5, lá no finalzinho: sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, mais que cumprir uma missão, nós precisamos conhecer e nos encher daquele que nos deu a missão. Amém? E é sobre isso que eu vou falar hoje, mas vamos dar uma segurada nesse assunto, que eu quero que vocês voltem comigo para Juízes, que eu vou voltar um pouquinho na história. No capítulo 13, antes de Sansão nascer, a Bíblia fala que o povo de Israel tinha voltado a fazer aquilo que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou aos filisteus durante 40 anos. Mas certo dia o anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá, que era estéril, e diz: tu és estéril, mas tu vais gerar. Cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, também não coma nada impuro, porque ele será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus. E aqui nós vemos que Deus comissiona Sansão antes mesmo dele nascer. E saiba que comigo e com você não foi diferente. Nós fomos gerados na eternidade. Paulo vai dizer em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Deus, ele nos escolheu antes da criação do mundo. Ele nos escolheu nele. Gente, estou muito nervosa. Jesus. Então eu creio que Deus, ele olhou para nós e disse: vocês são meus e serão consagrados a mim.
A missão de vocês é, Mateus 28, 19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão de vocês também é Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A missão de vocês também é Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E assim eu creio que Deus ele foi comissionando a gente. E aqui no decorrer da história, Sansão nasce, cresce, Deus o abençoa e a palavra de Deus vai dizer que o Espírito do Senhor começou a agir em Sansão. Deus se aposta de Sansão, ele mata um leão. Deus se aposta de Sansão, ele mata uma renca de filisteus. E assim, todas as vezes que Sansão estava cheio da presença, hashtag fica a dica, ele conseguia cumprir a sua missão. E em 2 momentos da sua vida, aqui na sua pequena história de 4 capítulos, eu vejo Sansão se distraindo, perdendo o seu foco. Quando ele mata o leão, ele volta para olhar o cadáver do leão. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma leve impressão de que Sansão, se ele fosse um crente, hoje em dia ele seria daqueles que dão trabalho, sabe? Aqueles que gostam de viver perigosamente, de pagar para ver, onde Deus bota um limite e fala, criatura, não passa daqui. Aí a pessoa vai lá, faz questão de passar só para ver o que é que vai acontecer. E Deus aqui, na sua palavra diz, né, que Sansão, ele saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Nele havia enxame de abelhas e mel, e ele tira com a mão o mel e come. Ele era nazireu, não podia fazer isso, mas ainda assim, ele sai do caminho para fazer aquilo que não lhe cabia. E Deus já está falando comigo e contigo hoje. Ei, não se distraia e nem saia do caminho para fazer aquilo que eu não te mandei. Eu te dei uma missão, então siga em frente. Nós não podemos negociar a missão que o Senhor nos deu. O segundo momento é quando ele partilha o seu segredo e com isso ele não consegue cumprir a sua missão. Eu não sei se ele estava se sentindo autoconfiante demais, ou autossuficiente, ou talvez acostumado com a presença de Deus, já que todas as vezes que Deus enchia ele virava o Hulk, ele era fortão. Mas Jesus, tudo, né? Mas quando Dalila chama ele, nesse versículo que nós lemos, ela fala, Sansão, os filisteus o estão atacando, e ele pensa, sairei e me livrarei como antes, mas ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. Meus irmãos, e agora? Como que Sansão cumpre a sua missão se aquele a quem sustentava a sua força já tinha vazado? Como que Sansão mata os filisteus se o Senhor já não era mais com ele? O que ele ia fazer? Lembra que lá no início eu disse que sem a presença do Senhor nós não conseguimos e nós não podemos cumprir a missão? Agora eu quero que você se lembre do versículo que nós lemos. Eu quero que você se lembre do versículo que nós lemos em Salmos 51. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você? Você é Sansão, que o Espírito de Deus já rapou fora faz tempo e você nem sabe? E talvez seja por isso que você não esteja conseguindo cumprir a sua missão? Ou você é Davi, que depende da presença a ponto de dizer, não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito? Quem é você, irmãos? Quem é você? Davi sabia muito bem o que era um homem sem Deus. Ele olhou com seus próprios olhos o estado em que Saul ficou quando Deus se retirou dele. E com certeza ele não queria ficar daquela mesma maneira. Ele fazia questão da presença de Deus. E eu queria que você virasse aí para o teu irmão e dissesse a ele, você quer cumprir a missão? Então seja cheio do Espírito Santo de Deus.
Meus irmãos, é triste demais ver quase que uma geração inteira distraída demais, ocupada demais, cheia de coisas vazias e vazias de Deus. É triste demais. As pessoas não têm mais tempo para Deus. E eu vim aqui falar coisas óbvias. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai fazer alguma coisa que agrade o coração de Deus. Ai, eles amam, mas ler a Bíblia dá uma preguiça. Jesus vai voltar e vai ficar tu e a tua preguiça. Eles amam, mas ler a Bíblia dá um sono. Irmão, já inventaram aplicativo de Bíblia em áudio, escuta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vai fazer efeito do mesmo jeito. Você vai ser transformado do mesmo jeito, mas faça. Eles amam, tá bom, você me convenceu, mas jejuar, eu sou crente, eu gosto de comer. Jejuar não é comigo, eu não consigo fazer isso, meu irmão. Se tu pensa dessa forma, é sinal que você não entendeu nada acerca do jejum. Jejum não é para te agradar e nem me agradar. Jejum é para agradar o coração de Deus, nos tornar sensíveis à voz dele, nos santificar. Aproveito para dizer que santificação não saiu fora de moda não, hein, crente? A ordem que Josué dá para o povo de Israel, antes de atravessarem o Rio Jordão e alcançarem a terra prometida, ela não está ultrapassada. Qual ordem eles amam? Santifiquem-se. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Meus irmãos, nós precisamos, Deus está falando conosco essa noite, que para cumprir a missão nós precisamos nos santificar e ser cheios da presença dEle. Nós precisamos entender que o nível da nossa busca determina o nível da nossa intimidade, e o nível da nossa renúncia determina a nossa profundidade. Ou seja, quanto mais eu busco a Deus, mais íntima dele eu sou. E quanto mais eu renuncio, jejum, palavra, oração, jejum, leio a palavra e oro, mais profunda em Deus eu sou. Amém. E meu bonde, vou contar uma parada para vocês. A nossa primeira missão é nos relacionarmos com Cristo e depois cumprir o ID. Primeiro nós nos enchemos e depois nós derramamos. Não basta ser um vaso cheio, nós precisamos ser um vaso transbordante. E Jesus vai dizer, eu acho isso incrível, bom demais, lá em Marcos 3, capítulo 14, quando ele escolhe os 12 discípulos, né? Designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse. A ordem foi essa: Jesus escolheu, Jesus designou, Jesus trouxe para perto, primeiro era com ele e depois ele enviou. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, ei, primeiro ande e aprenda comigo e depois fale de mim aos outros. Como que você quer falar de mim se você não me conhece? Você precisa conhecê-lo para falar dele. Nós precisamos estar preparados, andar e aprender com ele, porque nós temos muito trabalho a fazer. Paulo, em Romanos 8,19, diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E olha, Deus poderia fazer tudo sozinho, porque Ele é competente. Ele é o mensageiro, Ele é a própria mensagem, Ele é o profeta e é a própria profecia. Ele é o pregador e o conteúdo da pregação. Ele não precisa de ninguém, mas Ele convidou eu e você para cooperar nessa missão. E eu não sei se vocês sabem, eu já disse aqui que nós temos muito trabalho a fazer, há uma missão muito grande a ser cumprida. Eu não sei aqui quem acompanha algum projeto missionário, Jocum, Portas Abertas, entre tantos outros, mas a estatística hoje é de 3,4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar o nome de Jesus. Esse grupo é chamado de povos não alcançados, que moram em lugares onde o evangelho não é acessível, ou por falta de igrejas, por falta de missionários e até mesmo, que é o que mais me dói, não ter a Bíblia traduzida no seu próprio idioma. Eles amam. O que a gente pode fazer por esse povo? Nós
podemos orar. Se Deus não tem algo na sua vida para te enviar, você pode cooperar orando. Pedindo ao Senhor para que Ele toque o coração daqueles que podem traduzir a Bíblia para essas aldeias, para esses locais onde a palavra de Deus ela ainda não chegou. Mas nós não podemos ficar parados. E agora eu vou falar uma coisa para nós, né? Nós brasileiros, abrindo um parênteses aqui, a situação está muito estreita para o nosso lado. Nós que somos livres podemos fazer isso a todo momento. É triste demais você saber que você tem uma liberdade e você não usa dela. E você vai entender o que eu estou te falando, porque eu vou te contar um relato de uma irmã asiática que ela foi trazida ao Brasil sofrendo ameaças de morte. E assim que os irmãos da Jocum, os missionários, trazem ela para o Brasil, a reação dela ao sair pelas ruas era se desesperar e perguntar para todas as pessoas: ei, você não conhece Jesus? Ei, você já ouviu falar em Jesus? Ei, vocês precisam conhecer Jesus. E ela se desesperava e falava com todas as pessoas. E aí os missionários tentam contê-la. E ela pergunta: ué, vocês não fazem isso? Vocês brasileiros não têm o costume de pregar o evangelho, vocês saem todos os dias na rua e não falam de Jesus. Eu quero voltar para o meu país, porque vocês brasileiros não entenderam que a liberdade que vocês têm foi a graça de que Deus derramou sobre a vida de vocês, e vocês usam essa graça de forma leviana. Ei, meus irmãos, o que eu e você estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? O que é que nós estamos fazendo quando a ordem do Senhor é: vão e façam discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho? O que é que estamos fazendo? Qual é a nossa desculpa? Vergonha? Não saber falar? Irmão, desculpa, mas essa daí com Deus não vai colar. O primeiro na Bíblia que deu essa desculpa tomou uma voadora de Deus. Tá lá, ó, Êxodo 4:10. Disse-lhe Moisés: Senhor, eu não consigo falar bem, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Eu não sei falar bem. E aí Deus vem e fala: ei, quem deu boca ao homem? Quem o fez o surdo e o mudo? Quem concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora pois vá, que eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Aí Moisés vira e diz: ah, Senhor, eu peço-te que envies outra pessoa. Deus se enfurece, sugestiona Arão. E meu irmão, eu não sei você, mas eu não quero Arão nenhum falando por mim. Se Deus me levantou, eu mesma vou fazer. E eu te encorajo hoje a assumir a sua missão e fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Não queira ninguém falando por você. Cumpra você o seu propósito, onde você está, onde você mora, onde você trabalha. Mas seja um crente cheio do Espírito ao ponto de transbordar. Ao ponto de não ser apenas cheio, como eu disse, mas ser transbordante. E meus irmãos, nós precisamos de coragem. Nós precisamos acreditar que o Senhor pode usar as nossas vidas. Eu falei para Deus: Deus, eu nunca fiz isso, eu nunca preguei, eu nem sei fazer isso. Quase dei uma de Moisés: Senhor, eu não sei falar, mas fiquei com medo da voadora, porque ele podia me arrebentar. Mas eu falei: eu vou, sabe por quê? Porque eu entendi que Deus, Ele não conta com covarde. Deus, Ele não conta com covarde. Que isso, Elisama? Sim. Paulo vai dizer na sua segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Então não aceite essa palavra sobre você, que você, nossa, ele tem medo, aquele ali, ó, e é crente, mas ninguém nem sabe, não chega perto não, que ele é um crente meio esquisito. Irmãos, nós precisamos cumprir o nosso papel.
Nós precisamos ser tão cheios a ponto de da gente nem precisar falar, a ponto da gente passar e as pessoas falar: caraca, ali vai um cristão, porque ele é diferente, ele fala diferente, ele se veste diferente, ele é de Jesus. E falando ainda sobre coragem, eu quero contar um relato para vocês que muito me impactou há alguns anos. Uma família de missionários, isso é para te encorajar, não quero mexer com o teu emocional, mas que você seja encorajado nessa noite. Uma família, pai, mãe e 2 filhos pequenos, eles são movidos por uma causa, e a causa que Deus repartiu ao coração deles eram os povos não alcançados nas ilhas canibais. E aí, movidos de muita compaixão, eles assumem essa missão, eles embarcam no navio. A viagem duraria meses, e durante a viagem a tripulação descobre a causa e todo mundo tenta fazer com que eles não fizessem isso. Olha, isso é perigoso, não vá, não faça. E eles o tempo inteiro: não, nós confiamos no Deus que nos enviou e nós não vamos desistir, nós não vamos voltar. E aí, depois de meses, eles chegam perto, próximo, eles já estavam avistando essa ilha. E aí o capitão do navio, que nunca tinha nem falado com eles, mas também descobre a missão deles e diz: volta com a gente, não faz isso não, volta com a gente. Olha, a gente não pode ir até lá, a gente só pode ir até aqui, nós precisamos voltar porque lá é muito perigoso. E aí o pai da família fala assim: não, nós vamos ficar. E aí o capitão se desespera e diz: você não entendeu, você vai morrer, os seus filhos vão morrer, e vocês estão querendo falar de Jesus para esse povo, não faça isso. E a família: não, nós iremos ficar, pode voltar daqui que nós vamos. Aí o capitão insistiu mais uma vez: não façam isso porque vocês não entenderam, vocês vão morrer lá, eles matam as pessoas vivas. E aí o pai da família falou assim: quem não entendeu foi você, nós já estamos mortos. Deus nos deu uma missão e nós não vamos retroceder. Nós vamos ir até lá e que seja feita a vontade de Deus, porque eu não vou retroceder. Irmãos, quanta coragem, meu Deus, quanta coragem. Será que eu e você faríamos isso? Será que nós estaremos dispostos? Às vezes nós estamos acostumados a viver em um país livre. Nós não sabemos nem o que é não poder vir à igreja, não poder abrir a Bíblia, não poder passear com sua Bíblia. E em muitos países, se vocês não sabem, vocês não podem nem entrar com a Bíblia. Gente, isso é uma realidade. A igreja perseguida é uma realidade, mas eu falo para nós livres que precisamos aproveitar cada oportunidade que Deus ele tem nos dado. Vá, pregue o evangelho. Jesus diz na sua palavra: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então, irmão, ide por todo mundo e pregai o evangelho, obedeça a palavra, tenha a sua vida pautada na palavra e faça aquilo que ele tem te mandado, te ordenado, porque valerá a pena. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé. A gente pode cantar Eis-me Aqui? Puxa. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia
exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Graças e paz, meus irmãos. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, nós ainda temos o próximo domingo, dia 31, é o último dia do mês, não é isso? Ainda sob a liderança da rede de jovens impactados. Esse mês de agosto foi proposital falar sobre cumprir a missão, para que o Senhor falasse realmente aos nossos corações, a cada quarta e a cada domingo, trazendo nos nossos corações aí essa interrogação: será que nós estamos mesmo cumprindo a missão, ouvindo ali a grande comissão, indo, pregando, fazendo discípulos? Que você saia daqui, que você saia desses cultos de quartas e domingos, que você saia nesse mês de agosto preenchido com gás, para não só nesse mês de agosto cumprir a missão, mas para que todos os dias do ano, todos os dias da sua vida, você fale do amor de Jesus para alguém. Tem alguém que está aguardando você abrir a sua boca para falar sobre o amor de Jesus. Um Jesus que morreu na cruz para nos salvar, que nos deu a liberdade que temos hoje aqui para levantar as nossas mãos e adorar. Então não perca a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Por falar nisso, tem alguém essa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor, ouviu a palavra que foi pregada pela nossa irmã Elisama e quer hoje retornar para os caminhos do Senhor? Tem alguém entre nós? Tem alguém que nunca foi crente em Cristo Jesus, veio aqui hoje, ouviu a palavra e deseja se arrepender dos seus pecados e declarar a Jesus como o único e suficiente Senhor da sua vida? Se tem, levante sua mão, eu quero orar por você. Não tem? Que Deus te abençoe e te dê uma outra oportunidade. Nós vamos para casa, debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós. Estende assim as suas mãos, feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos na tua casa para louvar o teu nome, para ser igreja, para ouvir a tua palavra, para nos encher da tua palavra. Agora, Senhor, dai-nos a oportunidade que precisamos para encontrar pessoas e falar do teu amor, falar que tu és um Jesus que cura, que salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para buscar a sua igreja. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, nos dê um restante de semana abençoado na presença do Senhor. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025. Estou disponível.